Olá, bem-vindo ao canal da Curiosidade Noturna. Fico muito feliz que você esteja aqui. Talvez tenha sido um dia longo. Ou talvez você seja daquelas pessoas que gostam de adormecer, pensando em planetas distantes e luas à deriva, em vez de contar ovelhas. De qualquer forma, a viagem desta noite é para você. Não precisa fazer nada agora mesmo, apenas descansar. Deixe sua respiração ficar mais lenta, seus pensamentos se suavizarem e seu corpo ficar leve, como se a gravidade tivesse afrouxado seu abraço e você tivesse começado a flutuar silenciosamente pelo espaço. Porque esta noite, vamos deslizar suavemente pelo sistema solar, não em linha reta, mas em espirais suaves, de planetas que brilham sob o sol e anéis de poeira, até crateras na sombra e oceanos gelados escondidos sob o gelo. Uma história contada não com números, mas com tempestades magnéticas, eixos inclinados e luas que brilham na escuridão. De mundos tombados e chuvas de diamantes até a luz solar antiga que ainda atravessa o vazio, cada órbita guarda algo estranho e belo. Vamos devagar, com calma, um dado sonolento de cada vez. E bem antes de começar, se essas explorações tranquilas ajudam você a relaxar ou lhe dão uma forma pacífica de encerrar o dia, considere apertar suavemente em curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda outros a encontrarem seu caminho aqui também, uma alma sonolenta de cada vez. Agora vamos começar. Apesar de ser o planeta mais distante do Sol, Netuno abriga os ventos mais velozes do sistema solar. Essas rajadas atravessam sua atmosfera superior a velocidades que superam os 2.000 km/h, mais rápido que a velocidade do som na Terra. É aproximadamente 5 vezes a velocidade de um avião comercial. Os ventos, provavelmente, derivam sua energia do calor interno do planeta, que continua irradiando para fora, apesar das temperaturas geladas de sua superfície. A atmosfera de Netuno é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano, e os ventos esculpem enormes sistemas de tempestades em suas nuvens de azul pálido. É um mundo gelado em constante movimento supersônico, estendendo-se por mais de 4.000 quilômetros ao longo do equador marciano. O Valles Marineris é o maior sistema de cânions do sistema solar. Cobriria toda a largura dos Estados Unidos continentais. Em alguns lugares, afunda mais de 7 quilômetros de profundidade, mais de 5 vezes mais profundo que o Grand Canyon. Os cientistas acreditam que se formou por uma combinação de distensão tectônica, atividade vulcânica e erosão. Ao contrário dos cânions da Terra, tipicamente esculpidos por rios, o Valles Marineris pode ter se aberto quando a crosta do planeta rachou e se separou. É uma cicatriz na superfície de Marte que insinua um passado geológico violento, agora congelado no tempo. Apesar de ser similar em tamanho, massa e composição à Terra, Vênus carece de uma característica planetária crucial: um campo magnético global. O escudo magnético da Terra é gerado pelo movimento do ferro fundido em seu núcleo externo, protegendo o planeta da radiação solar. Vênus, no entanto, parece ter um núcleo lento ou possivelmente sólido, o que pode impedir o tipo de efeito dínamo necessário para criar um campo. Sem essa proteção, a atmosfera de Vênus é constantemente bombardeada pelo vento solar, que despojou as camadas mais externas de elementos mais leves ao longo do tempo. A ausência de um campo magnético ajuda a explicar por que Vênus, que alguma vez foi possivelmente similar à Terra, se tornou um mundo de forno. Nas profundezas das atmosferas de Urano e Netuno, as condições podem ser suficientemente extremas para criar algo extraordinário: diamantes em queda livre. Esses gigantes de gelo têm espessas camadas de gás metano,
e sob pressão e calor imensos, os cientistas acreditam que o metano pode se decompor, liberando átomos de carbono. Esses átomos de carbono são então comprimidos em estruturas cristalinas, formando pequenos diamantes que chovem em direção ao núcleo. Experimentos de laboratório simularam esse processo, mostrando como os hidrocarbonetos podem se condensar em diamantes sob as condições adequadas. Se essa teoria estiver correta, tempestades de cristais cintilantes poderiam derivar pela escuridão azul profunda de distantes gigantes gasosos. Uma das características mais distintivas e que possibilitam a vida na Terra é seu sistema de tectônica de placas. Uma rede dinâmica de placas crustais que se deslocam sobre o manto. Essas placas em movimento criam terremotos, formam montanhas e reciclam o dióxido de carbono, regulando o clima ao longo do tempo geológico. Até agora, nenhum outro planeta mostra evidência clara desse processo. Marte e Vênus têm fraturas superficiais e características vulcânicas, mas parecem geologicamente estagnados em comparação. A tectônica de placas da Terra pode ser parte do que a torna habitável, impulsionando os ciclos de longo prazo que estabilizam a temperatura, sustentam os oceanos e permitem o movimento dos continentes através dos éons. Embora muitas vezes imaginemos os asteroides como viajantes solitários, alguns deles têm de fato luas, corpos menores que orbitam ao seu redor. Esses pequenos satélites são geralmente fragmentos capturados ou companheiros coformados. A primeira lua de asteroide descoberta foi Dáctilo, que orbita o asteroide Ida, revelada pela sonda espacial Galileu em 1993. Desde então, dezenas de sistemas lua-asteroide foram encontrados, incluindo alguns com múltiplas luas ou configurações binárias estranhas, onde dois asteroides se orbitam mutuamente. Esses mini-sistemas demonstram que, mesmo na vastidão do espaço, a gravidade pode unir os menores objetos em tranquilas associações à deriva. Ao contrário da Terra, a Mercúrio não tem uma atmosfera densa para reter o calor ou dispersar a luz. Em vez disso, tem um fino e tênue envoltório de partículas, conhecido como exosfera, um quase vácuo onde os átomos ricocheteiam sem colidir entre si. Essa exosfera é composta por átomos arrancados da superfície pelo vento solar e impactos de micrometeoritos, incluindo sódio, potássio e oxigênio. Como Mercúrio não tem gravidade suficiente para manter uma atmosfera real, essas partículas escapam constantemente para o espaço e são reabastecidas a partir da superfície. O resultado é um envoltório espectral e cintilante de átomos dispersos, invisível a olho nu, mas detectável com os instrumentos certos. A cada segundo, o Sol converte mais de 4 milhões de toneladas de sua própria massa em energia por meio da fusão nuclear. Em seu núcleo, átomos de hidrogênio se fundem em hélio, liberando luz e calor que alimentam nosso sistema solar. Essa energia irradia para fora em todas as direções, aquecendo planetas, impulsionando ventos e nutrindo a vida na Terra. Embora a perda seja minúscula comparada à massa total do Sol, ela se acumula ao longo de bilhões de anos. Eventualmente, o Sol esgotará seu combustível de hidrogênio e começará a se transformar. Mas, por enquanto, continua ardendo de maneira constante, sacrificando uma pequena parte de si mesmo a cada segundo que passa. Os belos anéis que rodeiam Saturno não são permanentes. Estão caindo gradualmente em direção ao planeta, atraídos pela gravidade e arrastados pelo campo magnético de Saturno. Esse processo, conhecido como chuva de anéis, implica correntes de partículas de gelo e material carregado que deriva para dentro com o tempo. As observações da sonda espacial Cassini
sugerem que os anéis podem ter menos de 100 milhões de anos, jovens segundo os padrões planetários, e poderiam desaparecer completamente em mais algumas centenas de milhões de anos. Embora pareçam atemporais, os anéis de Saturno são uma característica temporária, um espetáculo reluzente que um dia se apagará na memória. Marte é conhecido por sua paisagem desértica avermelhada e pelas colossais tempestades de poeira que às vezes envolvem todo o planeta. Essas tempestades podem durar semanas ou até meses, bloqueando a luz solar e remodelando a superfície. A poeira é incrivelmente fina e pode permanecer suspensa na atmosfera, criando um brilho avermelhado nebuloso. Algumas tempestades começam como pequenas rajadas, mas podem crescer rapidamente por causa de ciclos de retroalimentação entre o calor, o vento e a topografia. Em 2018, uma dessas tempestades encerrou a missão do rover Opportunity ao cobrir seus painéis solares de poeira. Mesmo sem chuva nem oceanos, Marte continua sendo um mundo ativo e inquieto. Sob a camada gelada de Europa, lua de Júpiter, há fortes evidências de um vasto oceano subsuperficial de água líquida. As forças de maré da gravidade de Júpiter flexionam o interior de Europa, gerando calor que pode impedir o oceano de congelar completamente. A superfície está marcada com linhas escuras e cristas, sinais de gelo em movimento, e as sondas espaciais detectaram assinaturas magnéticas e rastros químicos que apoiam a hipótese do oceano. O que torna a Europa especialmente fascinante é a possibilidade de que esse mar oculto pudesse abrigar vida. É um oceano escuro e alienígena, aquecido por baixo, selado sob o gelo, mas potencialmente rico nos ingredientes para a biologia. O Olympus Mons, o vulcão mais alto do sistema solar, ergue-se quase 22 quilômetros acima das planícies marcianas, quase 3 vezes a altura do Monte Everest. É tão largo que cobriria todo o estado do Novo México. Formado por erupções repetidas ao longo de milhões de anos, o Olympus Mons cresceu tanto em parte porque Marte não tem tectônica de placas. Na Terra, os pontos quentes vulcânicos se deslocam com o tempo, criando cadeias de ilhas como o Havaí. Mas em Marte, a crosta permanece quieta, permitindo que o magma irrompa no mesmo lugar repetidamente. O resultado é um único e massivo vulcão escudo que se ergue silenciosamente na noite marciana. Os majestosos anéis de Saturno se estendem por mais de 280 mil quilômetros, porém são surpreendentemente finos. Na maioria dos lugares, os anéis têm menos de 100 metros de espessura. Isso é mais fino do que muitos edifícios de cidades. Compostos principalmente de gelo de água, as partículas dos anéis variam em tamanho de grãos de poeira a rochas do tamanho de uma casa. Quando a luz solar atravessa a zona dos anéis, eles quase desaparecem da vista como uma folha de vidro girada de lado. Sua finura é mantida pela gravidade do planeta, a auto-organização de bilhões de fragmentos de gelo e a influência de pequenas luas pastoras. De longe parecem sólidos, mas de perto são delicados e etéreos. De todos os planetas do Sistema Solar, e a Terra é o mais denso. Isso significa que ela empacota mais massa em cada centímetro cúbico do que qualquer outro planeta, graças à sua composição de um núcleo rico em metais e um manto de silicatos. A densidade da Terra é de aproximadamente 5,5 gramas por centímetro cúbico, maior do que a de Júpiter, apesar do tamanho muito maior do gigante gasoso. Essa alta densidade desempenha um papel fundamental na geração do campo magnético da Terra, que provém do movimento do ferro fundido em seu núcleo externo. A estrutura interna do nosso planeta é compacta, pesada e estratificada.
moldando não apenas sua gravidade, mas também sua geologia e proteção contra o espaço. Embora não possamos ouvi-lo com nossos ouvidos, o Sol ressoa constantemente com ondas de pressão que se propagam por suas camadas ardentes. Essas oscilações, e causadas por correntes de plasma que sobem e descem, geram sons de frequência ultrabaixa, muito abaixo do limiar auditivo humano. Os cientistas estudam essas vibrações por meio de uma técnica chamada heliosismologia. Ao rastrear como as ondas viajam e ricocheteiam dentro do corpo do Sol, os pesquisadores podem mapear sua estrutura interna, de maneira similar a como os geólogos usam ondas sísmicas para explorar o interior da Terra. Essas canções solares revelam fluxos ocultos, atividade magnética e a dinâmica da fusão profunda no núcleo. De certo modo, o Sol está sempre cantarolando, revelando silenciosamente seus segredos por meio da vibração e do ritmo. Ao contrário da maioria dos planetas do Sistema Solar, Vênus gira na direção oposta, um fenômeno conhecido como rotação retrógrada. Em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Ou mais estranho ainda, sua rotação é incrivelmente lenta. Um único dia em Vênus dura mais do que seu ano, levando 243 dias terrestres para completar uma rotação. Os cientistas não têm certeza do motivo disso, mas uma possibilidade é uma colisão massiva nos primeiros tempos de sua história que alterou seu giro. Outra teoria sugere que as interações de maré com o Sol lentamente viraram seu eixo ao longo do tempo. Qualquer que seja a causa, Vênus se ergue sozinho como um mundo de rotação lenta, com um ritmo invertido. O gigante gasoso Júpiter não é apenas o maior planeta, é também o rei das luas. Atualmente, os astrônomos identificaram mais de 90 satélites naturais em órbita ao seu redor, e novos continuam sendo descobertos. Suas 4 maiores luas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são conhecidas como as luas galileanas, nomeadas assim por Galileu Galilei, que as observou pela primeira vez em 1610. Mas além desses gigantes, há um enxame de luas menores e irregulares, muitas capturadas de objetos que passaram próximos. Algumas delas orbitam ao contrário. Algumas têm apenas alguns quilômetros de diâmetro. Juntas formam um mini-sistema solar em órbita ao redor de Júpiter, ligadas pela imensa gravidade e história do planeta. Abrasador durante o dia e gelado à noite, Mercúrio não é onde se esperaria encontrar gelo. No entanto, ele está lá, em seus polos, dentro de crateras profundas que nunca recebem luz solar. As temperaturas permanecem frias o suficiente para que exista gelo de água. Essas regiões, permanentemente na sombra, atuam como congeladores naturais, preservando o gelo por milhões de anos. Os reflexos de radar de sondas espaciais como a Messenger confirmaram a presença dessas manchas brilhantes de gelo. Os cientistas acreditam que a água pode ter chegado por impactos de cometas ou de antigo vulcanismo. No coração de um dos planetas mais quentes, o gelo sobrevive, encerrado na escuridão, protegido pelas paredes da cratera do implacável brilho solar. O brilhante traço em forma de coração em Plutão, conhecido como Sputnik Planitia, não é apenas um marco pitoresco. Pode ser a expressão superficial de um vasto oceano subterrâneo. Embora Plutão esteja longe do Sol e seja suficientemente frio para congelar o nitrogênio, as evidências da sonda New Horizons sugerem que uma camada de água líquida poderia estar sob sua crosta gelada. O peso da bacia e sua aparente atividade geológica insinuam um subsolo mole e convectivo. Se esse oceano existir,
poderia ser mantido líquido pelo calor da desintegração radioativa e as camadas de gelo isolante que há acima. Mesmo nos gelados confins além de Netuno, um mar oculto pode persistir silenciosamente. Apesar da imaginação popular, voar através do cinturão de asteroides não seria como desviar de rochas em um filme de ficção científica. Na realidade, o cinturão é vasto e escassamente populado. Localizado entre Marte e Júpiter, contém milhões de corpos rochosos, mas estão separados por enormes distâncias. Uma nave espacial que passasse por ali quase nunca encontraria um obstáculo. A massa total do cinturão de asteroides é inferior a 5% da Lua. Seus membros maiores, como Ceres e Vesta, representam a maior parte. O restante são fragmentos dispersos do sistema solar primitivo e blocos de construção ancestrais que nunca formaram um planeta. A maioria dos planetas gira como piaus, ligeiramente inclinados sobre seu eixo. Mas Urano está tão tombado que, essencialmente, rola ao longo de seu caminho orbital, com uma inclinação axial de 98 graus. Isso significa que seus polos apontam quase diretamente para o Sol durante partes de sua órbita, dando-lhe estações extremas e bizarras. Cada polo experimenta 42 anos de luz do dia, seguidos de 42 anos de escuridão. A causa dessa inclinação ainda é debatida, mas pode ter sido atingido de lado por uma colisão massiva há muito tempo. A orientação inclinada de Urano lhe confere um dos climas mais estranhos do sistema solar. Júpiter é rodeado por um campo magnético massivo, o mais forte de qualquer planeta. E dentro dele, há cinturões de radiação tão intensos que destruiriam as naves espaciais sem proteção em poucas horas. Esses cinturões estão cheios de partículas carregadas, capturadas pelo campo magnético do planeta, formando zonas de radiação de alta energia, similares aos cinturões de Van Allen da Terra, mas vastamente mais poderosos. As maiores luas de Júpiter também estão expostas a essa radiação, o que pode afetar suas superfícies e possível habitabilidade. Para sobreviver em órbita ao redor de Júpiter, as naves espaciais devem tomar medidas especiais de blindagem ou permanecer em trajetórias de baixa radiação. É um mundo bonito, mas envolto em um perigo invisível. No coração de nosso sistema solar, o Sol domina não apenas com luz e gravidade, mas com massa pura, e contém mais de 99,8% de toda a massa do sistema solar. Isso significa que todo o resto, todos os planetas, luas, asteroides, cometas e poeira, representa menos de 1/4%. Sua atração gravitacional mantém tudo em órbita, desde pequenos grãos no cinturão de asteroides até cometas distantes na nuvem de Oort. Essa imensa massa é o que alimenta as reações de fusão em seu núcleo, convertendo hidrogênio em hélio e inundando o espaço com a energia que faz o dia. Além de Netuno, há uma população dispersa de objetos gelados e distantes, muitos dos quais são suficientemente grandes para se qualificarem como planetas anões. Plutão é o mais famoso, mas é apenas um entre muitos. Outros, como Eris, Haumea e Makemake, compartilham esse status. Aí, constantemente, novos candidatos estão sendo descobertos no cinturão de Kuiper e além. De fato, o número de planetas anões pode superar amplamente o dos 8 planetas clássicos. Esses pequenos mundos redondos são relíquias do sistema solar primitivo, intactos e antigos. Embora orbitem nas sombras frias, guardam pistas sobre a formação de tudo o que conhecemos. Vênus tem uma das rotações mais lentas de qualquer planeta. Leva 243 dias terrestres para girar uma vez sobre seu eixo. Enquanto isso, leva apenas 225 dias para completar uma órbita ao redor do Sol.
Isso significa que um único dia em Vênus, de um amanhecer ao seguinte, é na verdade mais longo do que um ano completo. Essa rotação lenta também contribui para condições de superfície extremas, os com temperaturas suficientemente quentes para derreter o chumbo. Combinada com sua densa atmosfera ácida e pressão esmagadora, Vênus é um mundo de calor lento e borbulhante e dias etéreos sem sol. Titã, a maior lua de Saturno, é o único lugar do sistema solar conhecido por ter líquidos estáveis em sua superfície, mas eles não são feitos de água. Em vez disso, os lagos e rios de Titã consistem em metano líquido e etano fluindo por uma paisagem esculpida pela química fria. Sua densa atmosfera rica em nitrogênio forma sistemas climáticos que incluem chuva de metano e até tempestades sazonais. Alguns de seus lagos são vastos, estendendo-se por centenas de quilômetros. Sob a superfície gelada, os cientistas acreditam que também pode existir um oceano subsuperficial de água. Titã é um mundo com formas familiares, nuvens, rios, costas, construídas com substâncias alienígenas. Marte tem duas pequenas luas de forma irregular, Phobos e Deimos. Elas se parecem mais com asteroides do que com luas tradicionais, irregulares, rochosas e cobertas de crateras. Muitos cientistas acreditam que outrora fizeram parte do cinturão de asteroides e foram capturadas pela gravidade de Marte há muito tempo. Suas órbitas estranhas e baixas densidades apoiam essa ideia, embora algumas teorias alternativas sugiram que possam ter se formado a partir de detritos após um impacto massivo. Phobos está lentamente se aproximando em espiral de Marte e, eventualmente, vai se quebrar ou colidir com o planeta. Deimos está se afastando. Essas pequenas luas são passageiras silenciosas em órbita, relíquias de um passado caótico. Ao contrário da maioria dos planetas, a Júpiter emite mais energia do que recebe do Sol. Esse brilho interno provém do calor residual de sua formação, uma espécie de energia gravitacional liberada quando a imensa massa do planeta entrou em colapso junta. Com o tempo, continua se contraindo ligeiramente, gerando calor no processo. Esse calor impulsiona os turbulentos sistemas climáticos de Júpiter, incluindo suas gigantescas tempestades e suas faixas redemoinhantes. No espectro infravermelho, Júpiter brilha como um carvão em brasa sob as camadas de nuvens. Não é uma estrela, mas quase foi. Se tivesse sido um pouco mais massivo, poderia ter se acendido como uma estrela fracassada. Ao contrário de outros planetas, Netuno não foi descoberto simplesmente olhando através de um telescópio. Em vez disso, os astrônomos notaram irregularidades na órbita de Urano e pequenos desvios que não podiam ser explicados pela gravidade conhecida. Dois matemáticos que trabalhavam de forma independente na década de 1840 usaram esses estranhos movimentos para prever a localização de um planeta oculto. Quando os astrônomos apontaram seus telescópios para a posição calculada, Netuno estava lá. Foi um triunfo da mecânica celeste, confirmando que forças invisíveis podiam ser mapeadas apenas por meio da matemática. Netuno foi o primeiro planeta encontrado no papel, antes de ser visto através de um vidro, um mundo trazido à luz pelos números. No polo norte de Saturno, um enorme padrão de nuvens gira com a forma de um hexágono quase perfeito. Essa corrente de jato de 6 lados abrange mais de 30 mil quilômetros de largura, mais largo do que a Terra, e persistiu por décadas, possivelmente séculos. Os cientistas acreditam que o hexágono se forma pela maneira como a atmosfera de Saturno gira e interage com ondas de ar estáveis
capturadas ao redor do polo. Em experimentos de laboratório, formas similares aparecem quando fluidos giram em velocidades diferentes. O fato de que tal forma geométrica pode surgir naturalmente na atmosfera de um planeta ainda é um dos fenômenos mais surreais e elegantes do Sistema Solar. Poderia parecer intuitivo que a parte mais quente do Sol fosse sua superfície, mas não é assim. A superfície visível, ou fotosfera, tem uma temperatura de aproximadamente 5.500 graus. No entanto, a atmosfera exterior, conhecida como coroa, pode atingir mais de 1 milhão de graus. Esse inesperado aumento de temperatura tem desconcertado os cientistas por décadas. Uma teoria sugere que ondas magnéticas do interior do Sol transferem energia para cima e aquecem a coroa por baixo. Outra possibilidade envolve pequenas explosões solares, chamadas nanoflares. Seja como for, as camadas exteriores do Sol brilham com um calor misterioso e abrasador muito acima de sua fonte. Além de Netuno, estende-se um amplo anel de objetos gelados, conhecido como o Cinturão de Kuiper. Ele se estende bilhões de quilômetros do Sol e abriga inúmeros corpos congelados, incluindo Plutão, Eris, Haumea e Makemake. Não são estrelas nem planetas, mas restos ancestrais da formação do Sistema Solar. Alguns são esféricos e classificados como planetas anões, enquanto outros são irregulares, cambaleando pelo espaço. O Cinturão de Kuiper é similar em estrutura ao cinturão de asteroides, mas é muito mais frio e contém mais gelo primordial. É uma zona fóssil, um arquivo congelado dos materiais que construíram os mundos exteriores. Muito além do Cinturão de Kuiper, até além do alcance mais distante de Plutão, jaz uma concha hipotética de corpos gelados, conhecida como a Nuvem de Oort. Embora nunca tenha sido observada diretamente, acredita-se que essa vasta esfera de detritos congelados rodeia o Sistema Solar e se estende quase um ano-luz. É a fonte provável dos cometas de longo período que aparecem das profundezas do espaço com órbitas imprevisíveis. Esses objetos distantes estão apenas fracamente ligados ao Sol, e uma estrela que passe ou uma maré galáctica poderia enviar um deles precipitando para dentro. Se a Nuvem de Oort existir, marca a verdadeira borda da influência gravitacional do Sol. A Lua de Júpiter, Io, é um mundo fervente e inquieto, coberto de vulcões ativos. Sua superfície é constantemente remodelada por erupções de enxofre fundido e rocha, pintando a paisagem com vibrantes amarelos, vermelhos e pretos. Alguns penachos vulcânicos sobem centenas de quilômetros no espaço. Essa atividade extrema é impulsionada pelo aquecimento de maré. Io é espremida e esticada pela gravidade de Júpiter, junto com as atrações gravitacionais das luas vizinhas. A fricção dessa flexão constante aquece o interior, alimentando sua furiosa geologia. Ao contrário da crosta resfriada da Terra, a superfície de Io é jovem, volátil e sempre em mudança. Uma lua iluminada pela lava com um coração fundido. Tritão, a maior lua de Netuno, é única entre as grandes luas porque orbita seu planeta na direção oposta à rotação de Netuno, um movimento chamado órbita retrógrada. Esse caminho ao contrário sugere que Tritão não se formou junto com Netuno, mas foi provavelmente capturado do Cinturão de Kuiper. Essa captura pode ter causado um distúrbio dramático, potencialmente perturbando o sistema satelital original de Netuno. Tritão também é geologicamente ativo, com criovulcões que cospem material gelado no espaço e uma tênue atmosfera que vai e vem com as estações. Frio, distante e movendo-se ao contrário, Tritão é um mundo que desafia as expectativas a cada passo. Comparada ao tamanho de seu planeta anfitrião,
a Lua da Terra é enorme. Nenhum outro planeta rochoso do Sistema Solar tem um satélite relativamente tão grande. De fato, a Lua tem aproximadamente 1/4 do diâmetro da Terra, uma proporção mais típica dos sistemas de lua de planetas anões do que de planetas de tamanho completo. A maioria dos cientistas acredita que a Lua se formou depois que um corpo do tamanho de Marte colidiu com a Terra jovem, expulsando detritos para a órbita que eventualmente se coalesceram na Lua. Essa estreita associação influenciou profundamente as marés, o clima e a estabilidade da Terra ao longo de bilhões de anos. Nossa Lua não é apenas uma companheira. É um legado cósmico de colisão e renovação planetária. Embora muitas vezes imaginemos os planetas se movendo em caminhos circulares perfeitos ao redor do Sol, suas órbitas são, na verdade, elipses, círculos ligeiramente esticados, com o Sol deslocado do centro. Essa forma elíptica significa que cada planeta tem um ponto onde está mais perto do Sol, chamado periélio, e um ponto onde está mais longe, chamado afélio. Para a maioria dos planetas, a diferença é sutil, mas para outros, como Mercúrio e Plutão, é mais dramática. Essas variações influenciam as estações, a radiação solar e a velocidade orbital. A natureza elíptica do movimento planetário foi descrita pela primeira vez por Johannes Kepler no século XVII, remodelando nossa compreensão da elegante mecânica do Sistema Solar. Os cometas de longo período, os que aparecem apenas uma vez a cada poucos milhares de anos, acredita-se que provém da nuvem de Oort, uma distante concha de detritos gelados que pode jazer quase a um ano-luz do Sol. Esses cometas viajam em órbitas alongadas e fracamente ligadas e frequentemente são desalojados de seus lugares de repouso por estrelas que passam ou marés galácticas. Quando caem em direção ao Sol, podem se iluminar com espetaculares caudas, visíveis até da Terra. Alguns podem ter derivado bilhões de anos na escuridão antes de serem postos em movimento. Seus brilhantes retornos são vislumbres fugazes da matéria mais antiga e intacta do Sistema Solar. O Sol, como todas as estrelas, tem uma vida finita. Dentro de aproximadamente 5 bilhões de anos, esgotará o combustível de hidrogênio em seu núcleo e se expandirá em uma gigante vermelha, envolvendo os planetas interiores. Depois de lançar suas camadas externas em um envoltório de gás brilhante chamado nebulosa planetária, o núcleo que restar se tornará uma anã branca, um remanescente denso do tamanho da Terra, feito principalmente de carbono e oxigênio. Essa anã branca não produzirá mais energia, mas esfriará lentamente ao longo de trilhões de anos. Será a forma final do nosso Sol, uma brasa resplandecente na escuridão, marcando o fim de sua jornada estelar. Embora seja mais frio e tenha uma atmosfera mais fina, Marte experimenta estações muito parecidas com as do nosso próprio planeta. Isso se deve ao fato de que Marte tem uma inclinação axial semelhante, de aproximadamente 25 graus, comparado aos 23 graus da Terra. À medida que orbita o Sol, essa inclinação faz com que a luz solar atinja de forma mais direta diferentes hemisférios em diferentes épocas do ano. O resultado é um ciclo de primavera, verão, outono e inverno, com temperaturas e luz variáveis. As estações marcianas também influenciam as calotas polares de gelo, as tempestades de poeira e até sutis mudanças na pressão do ar. Elas se desenvolvem mais lentamente do que na Terra, porém, porque Marte leva quase o dobro do tempo para completar um ano. A lua de Júpiter, Ganimedes, e é o maior satélite natural do Sistema Solar, ainda maior do que o planeta Mercúrio.
Com um diâmetro de mais de 5.000 quilômetros, Ganimedes tem um núcleo rochoso, um possível oceano subsuperficial e uma crosta coberta de gelo sulcado e cicatrizes antigas. De forma única, é a única lua conhecida que tem seu próprio campo magnético, que cria auroras cintilantes em sua tênue atmosfera. Os cientistas acreditam que Ganimedes pode ter múltiplas camadas de oceano intercaladas entre lâminas de gelo, formando um complexo mundo interior. Apesar de seu tamanho e riqueza, permanece quieto e escuro, orbitando nas profundezas do abraço magnético de Júpiter. Embora Plutão geralmente seja o mais distante dos planetas clássicos ou anões, sua órbita é muito elíptica, o que significa que, às vezes, viaja mais perto do Sol do que Netuno. E isso aconteceu pela última vez entre 1979 e 1999, quando Plutão foi temporariamente o 8º planeta do Sol, em vez do 9º. Ainda assim, os dois mundos nunca colidem nem se aproximam perigosamente, porque suas órbitas estão em ressonância. Para cada 3 órbitas que Netuno completa, Plutão completa exatamente 2. Essa coreografia gravitacional os mantém em uma dança estável, com seus caminhos nunca se cruzando. É um delicado equilíbrio governado pelo ritmo celestial e pelo tempo. Aproximadamente a cada 11 anos terrestres, o campo magnético do Sol se inverte. Os polos magnéticos norte e sul trocam de lugar. Esse processo, conhecido como ciclo magnético solar, está vinculado à dinâmica interna do Sol e afeta a atividade solar, incluindo as manchas solares, as explosões e as ejeções de massa coronal. No pico do ciclo chamado máximo solar, o Sol é mais ativo com radiação e tempestades magnéticas mais intensas. À medida que o ciclo diminui, a atividade cai, chegando eventualmente ao mínimo solar. Esses ciclos influenciam a atmosfera superior da Terra, os satélites e até as auroras. O magnetismo do Sol não é fixo, mas pulsa e flui como um coração magnético respirante. É um mito comum que os alinhamentos planetários podem desencadear terremotos, inundações ou outros grandes desastres na Terra. Mas não há evidências científicas de tais efeitos. A atração gravitacional de outros planetas sobre a Terra é minúscula comparada à da Lua ou do Sol. Mesmo durante raros alinhamentos, sua influência combinada é desprezível. A Lua, por estar tão perto, tem um impacto muito maior nas marés e no estresse sísmico do que planetas massivos, mas distantes, como Júpiter ou Saturno. Os alinhamentos planetários são belos e matematicamente interessantes, mas gravitacionalmente inofensivos. Uma dança silenciosa de mundos distantes, não um presságio celestial. Escapar da atração do Sol não é tarefa pequena. Sondas espaciais como as Voyager 1 e 2, lançadas na década de 1970, só recentemente entraram no espaço interestelar, a região além da heliopausa. Essas missões levaram mais de 40 anos para alcançar essa fronteira, viajando para fora a velocidades superiores a 60.000 km/h. As sondas Voyager cruzaram as órbitas dos planetas, passaram pelo cinturão de Kuiper e continuam em direção à escuridão. Seus instrumentos ainda funcionam, e elas carregam um disco de ouro cheio de sons da Terra. São nossos embaixadores silenciosos à galáxia. Ao redor do nosso planeta, há um campo magnético invisível, gerado pelo movimento do ferro fundido no núcleo externo da Terra. Esse campo magnético desvia as partículas carregadas do Sol, protegendo a atmosfera e a superfície da radiação solar e cósmica prejudicial. Sem ele, o vento solar gradualmente erodiria nossa atmosfera, como provavelmente fez em Marte. O campo também canaliza algumas partículas para os polos,
onde interagem com os gases atmosféricos e produzem auroras, cortinas cintilantes de luz verde, vermelha e violeta. A magnetosfera da Terra é um escudo dinâmico essencial para preservar tanto a vida quanto o clima ao longo do tempo geológico. A cada ano, a Lua se afasta aproximadamente 3,8 centímetros mais da Terra. Esse lento recuo é causado pelas interações de maré. A atração gravitacional entre a Terra e a Lua cria protuberâncias nos oceanos do nosso planeta, que, por sua vez, empurram a Lua ligeiramente para fora. No passado distante, a Lua estava muito mais perto e aparecia significativamente maior no céu. À medida que recua, nossos dias se alongam gradualmente e os eclipses se tornam menos frequentes e dramáticos. Dentro de bilhões de anos, a órbita da Lua será tão ampla que os eclipses solares totais não serão mais possíveis. O céu está mudando, mesmo que ainda não o sintamos. A pequena lua de Saturno, Encélado, pode ser pequena, mas esconde um segredo espetacular. De seu polo sul, imponentes géiseres de vapor de água e cristais de gelo irrompem no espaço, através de fendas conhecidas como listras de tigre. Esses penachos são impulsionados pelo aquecimento de maré sob a superfície e onde a fricção causada pela atração gravitacional de Saturno mantém um oceano subsuperficial no estado líquido. O material nos penachos contém compostos orgânicos, sais e até sinais de atividade hidrotermal, levantando a tentadora possibilidade de vida. Parte da água escapa para o espaço e ajuda a reabastecer o anel e de Saturno, criando uma conexão viva entre Lua e planeta. Nem todos os asteroides são rocha sólida. Muitos são coleções frouxas de pedras, cascalho e poeira, unidas apenas pela gravidade. Estruturas conhecidas como montes de entulho. Esses corpos frágeis podem se formar depois que colisões quebram asteroides maiores, e os detritos se reúnem lentamente com o tempo. Os asteroides de monte de entulho podem ter grandes vazios internos, girar de maneira estranha e mudar de forma sob pressão. Missões como Hayabusa 2 e Osiris-Rex visitaram tais corpos, confirmando sua delicada e porosa natureza. Esses asteroides não são relíquias monolíticas, mas montagens caóticas, ruínas antigas à deriva da construção planetária primitiva, que mal se mantêm unidas enquanto orbitam o Sol. Mercúrio é um planeta pequeno, mas tem um núcleo de ferro inusualmente massivo. Esse centro metálico constitui aproximadamente 80% do raio do planeta, uma proporção muito maior do que a observada na Terra ou em Vênus. A razão desse núcleo superdimensionado ainda é incerta. Alguns cientistas pensam que Mercúrio, outrora, teve um manto rochoso espesso que foi arrancado por um impacto gigante. Outros acreditam que se formou perto do Sol, onde as forças solares favoreceram o acúmulo de elementos mais pesados. O resultado é um planeta com uma crosta fina, um núcleo enorme e um fraco campo magnético, um sobrevivente carregado de metal da juventude caótica do Sistema Solar. Entre os planetas rochosos, apenas Mercúrio e Vênus carecem de satélites naturais, enquanto a proximidade de Mercúrio ao Sol pode explicar sua falta de luas. A situação de Vênus é mais desconcertante. Ele é aproximadamente do mesmo tamanho que a Terra, que tem uma grande lua, mas Vênus não tem nenhuma. Algumas teorias sugerem que pode ter tido uma vez uma lua que caiu de volta ao planeta ou se perdeu em uma colisão. Outras argumentam que a lenta rotação retrógrada de Vênus pode impedir a formação de órbitas estáveis. Seja qual for a causa, Vênus orbita sozinho. Um mundo brilhante envolto em nuvens sem companheiro lunar em seu céu crepuscular. Embora orbite logo acima da Terra, o telescópio espacial Hubble
capturou imagens detalhadas dos planetas exteriores, incluindo faixas de nuvens em Júpiter, tempestades em Netuno e mudanças sazonais em Marte. Essas imagens fornecem observações de longo prazo que complementam os sobrevoos das sondas espaciais, oferecendo vistas de padrões climáticos em evolução, sistemas de anéis e auroras planetárias. A clareza do Hubble permite aos cientistas rastrear o desenvolvimento de tempestades, monitorar eventos de impacto e estudar atmosferas no ultravioleta e na luz visível. De seu tranquilo posto na órbita baixa terrestre, o Hubble observa não apenas as galáxias distantes, mas também os rostos mutáveis dos mundos vizinhos. A Grande Mancha Vermelha é uma enorme tempestade que gira no hemisfério sul de Júpiter, suficientemente larga para engolir 2 ou até 3 terras. Ela tem rugido por pelo menos 350 anos, possivelmente muito mais. Observada pela primeira vez no século XVII, através dos primeiros telescópios, a tempestade mudou ao longo do tempo, encolhendo gradualmente, mas permanecendo poderosa. Seu tom avermelhado pode ser causado por complexas reações químicas na atmosfera de Júpiter, desencadeadas pela luz solar e compostos de alta altitude. As velocidades do vento superam 400 km por hora ao longo de suas bordas externas. Enquanto as tempestades da Terra duram dias ou semanas, essa tempestade joviana abrange séculos aprisionada nos turbulentos cinturões do planeta. Embora se encontre longe do Sol, Netuno não é um mundo inerte congelado. De fato, irradia aproximadamente 2,6 vezes mais energia do que recebe. Esse calor interno impulsiona fortes ventos e sistemas de tempestades, incluindo os ventos mais rápidos registrados no Sistema Solar. A fonte exata do calor de Netuno ainda é incerta, mas as possibilidades incluem energia residual de sua formação, contração gravitacional lenta ou desintegração radioativa dentro de seu núcleo. Apesar de sua extrema distância, Netuno é um mundo de energia surpreendente. Um planeta com um exterior frio e um interior quente e inquieto, remodelando constantemente sua atmosfera varrida pelo vento. Nosso planeta é único pelo fato de que a água existe naturalmente em sua superfície, como sólido, líquido e gás. Calotas polares e geleiras, oceanos e lagos, nuvens e vapor coexistem e se ciclam pela atmosfera, pela terra e pelo mar. Esse equilíbrio é crucial para a vida e é regulado pela distância da Terra ao Sol e de sua pressão atmosférica e seu clima relativamente estável. Outros mundos podem ter água em formas isoladas, crostas geladas, vapor em tênues atmosferas ou oceanos subsuperficiais ocultos, mas nenhum mostra a mesma presença dinâmica em escala planetária. Na Terra, a água flui, congela e evapora em uma dança interminável que sustenta a vida. À medida que o vento solar flui para fora a partir do Sol, eventualmente colide com o meio interestelar, o tênue gás e poeira entre as estrelas. Essa fronteira se chama heliopausa e define a borda externa da bolha protetora do Sol, conhecida como heliosfera. Além desse ponto, a pressão de outras estrelas e partículas galácticas se torna mais forte do que o vento solar. A Voyager 1 cruzou a heliopausa em 2012, seguida da Voyager 2 em 2018, entrando no verdadeiro espaço interestelar. Embora a gravidade do Sol se estenda muito mais longe, a heliopausa marca o fim de seu alcance energético, o último fôlego da influência solar antes de o espaço profundo começar. Todo o nosso sistema solar se move por uma região do espaço, chamada nuvem interestelar local. Uma fina concentração de gás e poeira de aproximadamente 30 anos-luz de diâmetro. É parte de uma estrutura maior conhecida
como bolha local, formada por antigas explosões de supernovas. À medida que o Sol viaja por essa nuvem, a cerca de 7.000 km por hora, sua heliosfera age como um escudo que desvia o material interestelar. Os cientistas estudam essa nuvem para entender como as condições interestelares podem afetar os raios cósmicos, a forma da heliosfera e até o clima na Terra. Não estamos parados no espaço. Navegamos lenta e silenciosamente por uma névoa galáctica. A atividade não está limitada aos planetas. Várias luas do Sistema Solar mostram sinais de energia interna e mudança de superfície. Io, uma lua de Júpiter, está cheia de vulcões ativos alimentados por aquecimento de maré. Encélado, em órbita ao redor de Saturno, emite penachos de vapor de água no espaço. Europa e Ganimedes provavelmente têm oceanos subsuperficiais agitados pelo calor interno. Até o distante Tritão, a lua capturada de Netuno, mostra sinais de criovulcanismo, erupções geladas impulsionadas por pressões em mudança por baixo. Essas luas não são bolas de gelo estáticas. São mundos inquietos com geologia, química e talvez até o potencial para a biologia oculta sob seus exteriores congelados. Embora Plutão seja pequeno e frio e tenha uma tênue atmosfera composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono. Quando Plutão se aproxima do Sol em sua órbita elíptica, os gelos superficiais se sublimam em gás, formando um envoltório nebuloso que se expande no espaço. Mas à medida que se afasta, a atmosfera esfria e entra em colapso, congelando novamente sobre a superfície como geada. Esse ciclo se repete durante a órbita de 248 anos de Plutão. Durante o sobrevoo da New Horizons em 2015, a atmosfera de Plutão era visível como uma névoa azul estratificada, um efêmero sopro de calor ao redor de um mundo que passa a maior parte de seu tempo no profundo inverno cósmico. Nas profundezas do Sol, em seu centro, as temperaturas disparam a mais de 15 milhões de graus Celsius. Aqui, os átomos de hidrogênio são comprimidos sob uma pressão imensa até que se fundem em hélio, liberando enormes quantidades de energia no processo. Essa fusão é o que alimenta a luz e o calor do Sol e, em última análise, toda a vida na Terra. A energia gerada no núcleo leva centenas de milhares de anos para chegar à superfície, ricocheteando por camadas de plasma denso. Uma vez que escapa, viaja pelo espaço em pouco mais de 8 minutos para nos alcançar. A calma radiante do Sol esconde um coração imensamente quente e violento. Embora os anéis de Saturno sejam os mais icônicos, Urano também tem anéis. 13 conhecidos de fato, embora sejam muito mais escuros e tênues. Feitos de minúsculas partículas de rocha e gelo, esses anéis orbitam alinhados com a incomum inclinação de Urano. Como o planeta jaz quase de lado, os anéis aparecem verticais quando vistos de acima do polo norte do Sol. Alguns dos anéis são estreitos e de bordas afiadas, possivelmente formados por pequenas luas que pastoreiam sua estrutura. Não foram descobertos até 1977, quando bloquearam a luz de uma estrela de fundo. São sutis faixas sombrias que cercam um planeta de lado. O vento solar, uma corrente de partículas carregadas liberadas pelo Sol, flui para fora em todas as direções, formando uma vasta bolha magnética ao redor de todo o Sistema Solar. Essa estrutura se chama heliosfera e age como um escudo contra a radiação galáctica. Formada pela atividade solar e pela pressão interestelar, ela se estende muito além de Plutão, encerrando os planetas, os cometas e os objetos distantes. Sua borda externa, a heliopausa, é onde a influência solar desaparece.
À medida que o Sol orbita a Via Láctea, a heliosfera se move com ele, protegendo o sistema solar enquanto se desloca pelas regiões em constante mudança do espaço interestelar. Durante séculos, os astrônomos notaram algo estranho na órbita de Mercúrio. Seu ponto de máxima aproximação ao Sol, chamado periélio, deslocava-se lentamente com o tempo, mais do que a física newtoniana podia explicar. Em 1915, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein forneceu a solução. Segundo a relatividade, objetos massivos, como o Sol, distorcem o tecido do espaço-tempo, alterando sutilmente os caminhos planetários. O pequeno, mas mensurável efeito, na órbita de Mercúrio, coincidiu exatamente com as previsões de Einstein. Isso se tornou uma das primeiras confirmações experimentais de sua teoria revolucionária, um triunfo da matemática que explicou uma curiosidade no movimento de um mundo rochoso abrasado. A diária subida e descida das marés oceânicas na Terra é causada principalmente pela atração gravitacional da Lua. À medida que a gravidade da Lua puxa os oceanos da Terra, cria protuberâncias no lado voltado para a Lua e no lado oposto. À medida que a Terra gira, essas protuberâncias se movem ao redor do globo, produzindo marés altas e baixas. O Sol também influencia as marés, criando marés vivas e mortas, dependendo de seu alinhamento com a Lua. As forças de maré não afetam apenas os oceanos, mas também podem deslocar sutilmente a crosta terrestre e até influenciar a rotação do próprio planeta. O silencioso puxão da Lua mantém os oceanos em movimento. Os astrônomos notaram que alguns objetos distantes no cinturão de Kuiper seguem órbitas agrupadas e alongadas, que não podem ser facilmente explicadas pelos planetas conhecidos. Uma teoria principal é que um grande planeta ainda não detectado, às vezes chamado de Planeta 9, pode estar influenciando esses caminhos distantes com sua gravidade. Se existir, esse planeta oculto seria várias vezes a massa da Terra e orbitaria muito além de Plutão, levando milhares de anos para completar uma única revolução. Nenhuma evidência direta foi ainda confirmada, mas os telescópios estão procurando. Se for encontrado, remodelará nossa compreensão da arquitetura exterior do Sistema Solar. Embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, Vênus detém o recorde das temperaturas superficiais mais altas. E isso se deve à sua incrivelmente densa atmosfera, composta principalmente de dióxido de carbono, que aprisiona o calor em um efeito estufa descontrolado. As temperaturas superficiais em Vênus superam os 460 graus Celsius, suficientemente quentes para derreter o chumbo. As densas nuvens refletem a luz solar, mas também impedem que o calor escape. Enquanto isso, Mercúrio, com sua tênue exosfera, não tem tal isolamento e esfria rapidamente em seu lado escuro. O calor abrasador de Vênus não se trata apenas de proximidade ao Sol. Trata-se da atmosfera e do poder da radiação aprisionada. Embora brilhem como faixas sólidas, os anéis de Saturno são compostos de incontáveis partículas individuais, principalmente gelo de água, que vão de grãos de poeira a fragmentos do tamanho de casas. Esses fragmentos gelados orbitam em um disco incrivelmente fino e plano, mantidos no lugar pela gravidade de Saturno e pela influência das luas próximas. O gelo dá aos anéis sua brilhante reflexividade, tornando-os uma das características mais brilhantes do Sistema Solar quando vistos de longe. Incrustados nos anéis estão estreitas lacunas, padrões de ondas e aneletes formados por ressonâncias gravitacionais. Os anéis são estruturas dinâmicas e sempre mutáveis, gelo esculpido aprisionado em movimento.
Localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, Ceres é o maior objeto dessa região. Tão grande de fato que se qualifica como planeta anão. Descoberto em 1801, Ceres é esférico, ao contrário dos asteroides menores, e pode conter uma camada subsuperficial de água salgada ou lama. A sonda espacial Dawn da NASA revelou misteriosas manchas brilhantes em sua superfície, que se revelaram depósitos de sal, possivelmente deixados por água em evaporação. Ceres é um mundo híbrido, nem completamente planeta, nem asteroide típico, que oferece um vislumbre dos primeiros ingredientes da formação planetária. A superfície de Marte está coberta por um fino pó de óxido de ferro, o mesmo composto que dá a ferrugem sua cor. Ao longo de bilhões de anos, esse material rico em ferro se oxidou na fina atmosfera marciana, criando o característico tom avermelhado do planeta. O pó é tão onipresente que colore o céu durante as tempestades e cobre todo o planeta. Apesar da aparência enferrujada, Marte também tem escuras planícies basálticas e calotas polares de gelo, criando sutis variações de cor em sua superfície. Mas de longe, esse distintivo tom avermelhado domina, um sinal empoeirado de oxidação em um frio mundo desértico. Embora a superfície do Sol arda a milhares de graus, algumas áreas aparecem mais escuras. Não porque sejam frias, mas porque são mais frescas do que seu entorno. Essas são as manchas solares, regiões temporárias onde a intensa atividade magnética suprime o fluxo de calor para fora. As manchas solares podem ser maiores do que a Terra e muitas vezes aparecem em pares ou grupos. Elas seguem um ciclo de 11 anos, tornando-se mais numerosas e ativas à medida que o Sol se aproxima do máximo solar. Apesar do nome, ainda são extremamente quentes, milhares de graus, mas o contraste as faz parecer escuras. Essas manchas são cicatrizes magnéticas que revelam as sempre mutáveis correntes internas do Sol. Ao contrário dos planetas visíveis desde a antiguidade, Urano não foi identificado oficialmente até 1781, quando o astrônomo William Herschel o observou através de um telescópio. A princípio, pensou que poderia ser um cometa ou uma estrela, mas observações posteriores confirmaram seu movimento planetário. Urano se tornou o primeiro planeta descoberto na era moderna, expandindo os limites conhecidos do Sistema Solar. Sua descoberta marcou uma mudança da astronomia a olho nu para a exploração baseada em instrumentos. Desde então, Urano revelou muitas surpresas, desde sua extrema inclinação axial até seus tênues anéis e suas luas geladas. É um planeta que silenciosamente reescreveu o mapa do céu noturno. Ao estudar meteoritos ancestrais, isótopos radioativos e as rochas mais antigas da Terra e da Lua, os cientistas rastrearam a idade do Sistema Solar até cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Começou como uma nuvem redemoinhante de gás e poeira, uma nebulosa solar que entrou em colapso sob sua própria gravidade, formando o Sol em seu centro. O material restante se coalesceu em planetas, luas, asteroides e cometas. Esse processo de acreção e diferenciação estabeleceu as bases de tudo o que veio depois. Os planetas que vemos hoje são sobreviventes de um começo caótico, moldados por colisões, migrações e um longo e lento resfriamento. Embora pareça quieta e silenciosa, a Lua ocasionalmente treme. Esses terremotos lunares podem ser causados por forças de maré da gravidade da Terra, expansão térmica quando a superfície lunar aquece e esfria, ou até impactos de meteoritos. Alguns sismos se originam nas profundezas da Lua e podem durar até 1 hora,
muito mais do que os terremotos na Terra. Os dados das missões Apollo revelaram pela primeira vez esses sutis tremores, e novos instrumentos continuam estudando-os. Embora a Lua não tenha placas tectônicas, seus sismos sugerem um interior que não está completamente adormecido. Um mundo sólido com um coração tranquilo e pulsante. A maior lua de Netuno, Tritão, é única entre as luas maiores, porque orbita na direção oposta à rotação de seu planeta, uma órbita retrógrada. Esse caminho incomum sugere que Tritão não se formou ao redor de Netuno, mas foi capturado do cinturão de Kuiper há muito tempo. A perturbação gravitacional dessa captura pode ter destruído as luas originais de Netuno e inclinado o próprio interior de Tritão, causando aquecimento de maré. Hoje, a Tritão tem geysers que expulsam nitrogênio para o espaço, uma tênue atmosfera e uma superfície congelada, marcada por estranhas texturas semelhantes à casca de melão. É tanto uma relíquia do sistema solar exterior, quanto uma lua moldada por uma adoção violenta. Lançada em 2018, a Parker Solar Probe, da NASA, é a primeira nave espacial a voar diretamente para a atmosfera exterior do Sol. Conhecida como a Coroa, ela se move a velocidades extraordinárias, mais rápido do que qualquer objeto já construído, e suporta temperaturas de mais de 1 milhão de graus Celsius. Protegida por um escudo térmico de carbono composto, a sonda mergulha mais fundo a cada órbita, coletando dados sobre o vento solar, os campos magnéticos e as partículas energéticas. Sua missão é resolver mistérios de longa data, como por que a coroa é mais quente do que a superfície do Sol e como as explosões solares aceleram. Em certo sentido, ela não está apenas estudando o Sol, mas voando por ele. Embora Marte esteja a milhões de quilômetros de distância, pedaços dele pousaram na Terra. Esses são meteoritos marcianos, fragmentos de rocha arrancados da superfície por poderosos impactos, que então viajaram pelo espaço e, finalmente, caíram em nossa atmosfera. Os cientistas os identificam comparando sua composição química com os dados coletados pelos rovers e orbitadores de Marte. Alguns desses meteoritos contêm pequenas bolhas de ar marciano aprisionado e minerais formados pela água, oferecendo pistas diretas sobre a história geológica e química de Marte. Essas pedras extraviadas são amostras de outro mundo e enviadas a nós pela natureza muito antes de qualquer sonda espacial retribuir o favor. Aproximadamente 70% da massa do Sol é hidrogênio e a maior parte do restante é hélio. Esses dois elementos mais leves dominam sua composição e alimentam a fusão nuclear em seu núcleo. Sob pressão e calor extremos, os átomos de hidrogênio se fundem em hélio, liberando vastas quantidades de energia. O 1 ou 2% restante da massa do Sol inclui oxigênio, carbono, nitrogênio e elementos mais pesados, todos originados em gerações anteriores de estrelas. Apesar de seu brilho e complexidade, o Sol é fundamentalmente simples em composição, uma esfera luminosa de gases primordiais, formada pela gravidade e pelo fogo nuclear. O eixo da Terra está inclinado aproximadamente 23 graus e meio com relação à sua órbita ao redor do Sol. Essa inclinação é a razão pela qual experimentamos as estações. Quando um hemisfério está inclinado para o Sol, recebe mais luz solar direta e dias mais longos, resultando em verão. Quando está inclinado para fora, a luz solar é mais fraca e os dias são mais curtos, trazendo o inverno. Sem essa inclinação, as estações praticamente não existiriam, e a maior parte dos climas da Terra seria muito mais uniforme. A inclinação variou ligeiramente ao longo do tempo, devido às influências gravitacionais da Lua
e de outros planetas, mas permanece um dos arquitetos silenciosos dos ritmos sazonais da vida. O imenso campo magnético de Júpiter se estende milhões de quilômetros pelo espaço, formando uma magnetosfera tão vasta que pareceria maior do que o Sol no céu noturno, se fosse visível. Esse campo é impulsionado por correntes elétricas no interior de hidrogênio metálico do planeta. Dentro da magnetosfera, as partículas carregadas se deslocam ao longo de linhas magnéticas, criando intensos cinturões de radiação, massivas auroras e ferozes tempestades elétricas. O campo captura partículas das erupções vulcânicas de Io e molda as órbitas das luas próximas. Para as naves espaciais, a radiação aqui é um risco importante. Para os cientistas, é um laboratório para estudar o magnetismo planetário em seu estado mais extremo. Embora pareçam atemporais, os anéis planetários como os de Saturno, Júpiter, Urano e Netuno podem ser relativamente de curta duração em escalas de tempo cósmicas. Os anéis se formam a partir de luas despedaçadas, detritos residuais ou partículas de gelo atraídas para a órbita. Mas ao longo de milhões de anos, esses materiais podem espiralar para dentro devido à gravidade, ao arrasto magnético ou às colisões, caindo eventualmente sobre o planeta anfitrião. As observações sugerem que os anéis de Saturno podem ter menos de 100 milhões de anos e poderiam desaparecer em mais outros 100 milhões. Os anéis que vemos hoje podem ser uma fase fugaz, um momento espetacular e reluzente na vida muito mais longa de um planeta. Sem vento, chuva, nem geologia ativa, a superfície da Lua permanece quase inalterada durante milhões até bilhões de anos. As pegadas deixadas pelos astronautas provavelmente permanecerão preservadas por milhares de gerações. Os micrometeoritos e a radiação cósmica são as principais forças que desgastam lentamente a paisagem lunar, causando uma erosão gradual conhecida como intemperismo espacial. As crateras de antigos impactos ainda dominam o terreno, criando um registro de colisões que remonta aos primeiros dias do Sistema Solar. A Lua não é apenas a vizinha mais próxima da Terra, mas também um de seus arquivos geológicos mais antigos e fiéis. Sob as crostas geladas de luas como Europa e Encélado, os cientistas acreditam que os oceanos subsuperficiais podem tocar núcleos rochosos quentes, formando ventilas hidrotermais, semelhantes às encontradas no fundo do oceano da Terra. Em nosso planeta, tais ventilas sustentam ecossistemas inteiros sem luz solar, usando energia química de minerais e água aquecida. Se existirem ventilas similares nessas luas, elas poderiam fornecer as condições necessárias para a vida: água, calor e uma fonte de energia constante. Os penachos de Encélado contêm até compostos associados a processos biológicos. Esses mundos subaquáticos ocultos podem ser os lugares mais promissores para buscar vida além da Terra. A luz que aquece sua pele e clareia o céu começou sua jornada no núcleo do Sol, onde a fusão nuclear cria fótons. Esses fótons, então, levam centenas de milhares de anos para viajar do centro do Sol até sua superfície, ricocheteando e se dispersando pelo denso plasma. Uma vez que escapam da superfície, porém, viajam a distância restante até a Terra, aproximadamente 150 milhões de quilômetros, em pouco mais de 8 minutos. Quando você vê um amanhecer ou olha para o sol do meio-dia, não está vendo como ele é, mas como era há 8 minutos. Um vislumbre do passado muito recente. A superfície de Europa, lua de Júpiter, está coberta por uma camada de gelo cruzada, com linhas escuras, cristas e terreno caótico. Essas características sugerem que o gelo pode estar se movendo, quebrando, deslizando
e até subductando como as placas tectônicas da Terra. Se isso for verdade, Europa seria o único corpo conhecido além da Terra com movimento ativo semelhante a placas. O processo poderia ajudar a ciclar nutrientes entre a superfície e o oceano abaixo, aumentando a habitabilidade da Lua. A força motriz é provavelmente a flexão de maré da gravidade de Júpiter, que amassa continuamente o interior de Europa. É um mundo congelado, mas não estático. Se você pudesse colocar Saturno em uma gigantesca banheira cósmica, ele flutuaria. Não porque seja oco, mas porque sua densidade média é menor do que a da água. Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, o que lhe dá uma leveza, apesar de seu enorme tamanho. Seu volume é enorme, mais de 700 vezes o da Terra, mas sua massa é apenas cerca de 95 vezes maior. Essa baixa densidade dá a Saturno uma estrutura difusa e suave, com uma rotação rápida que o achata nos polos e o infla no equador. É um gigante de gás, suavemente inflado, em forma pela gravidade e pelo movimento. As chamas solares são repentinas e poderosas erupções de energia da superfície do Sol, frequentemente vinculadas à atividade das manchas solares. Essas explosões liberam intensas rajadas de radiação em todo o espectro eletromagnético, incluindo raios X e luz ultravioleta. Quando dirigidas para a Terra, podem perturbar a atmosfera superior, afetando os sistemas de GPS, as comunicações de rádio e as operações de satélites. Em casos extremos, podem desencadear tempestades geomagnéticas, potencialmente danificando as redes elétricas. Embora o campo magnético da Terra ofereça proteção, as chamas solares nos lembram que o Sol não é uma lâmpada constante, mas uma estrela dinâmica e volátil, que ocasionalmente envia ondas de energia pulsando pelo sistema solar. As auroras, as cintilantes cortinas de luz verde, vermelha e violeta perto dos polos da Terra, são causadas por partículas solares carregadas que interagem com o campo magnético e a atmosfera da Terra. Esses espetáculos se tornam mais frequentes e intensos durante os períodos de alta atividade solar, que seguem um ciclo de 11 anos. Durante o máximo solar, o aumento da atividade das manchas solares e das explosões envia mais partículas precipitando em direção à Terra, alimentando auroras mais brilhantes. Durante o mínimo solar, as luzes são mais tranquilas. As flutuações magnéticas do Sol se propagam para fora e as vemos nos céus. Um lembrete de que o clima espacial pode pintar os céus com sutis pinceladas solares. À medida que um cometa se aproxima do Sol, sua superfície gelada começa a se sublimar, liberando gás e poeira que formam uma cauda brilhante. Mas ao contrário da intuição, a cauda não fica atrás do cometa como fumaça atrás de um trem. Ela aponta longe do Sol, independentemente de em qual direção o cometa esteja se movendo. Isso ocorre porque o vento solar e a pressão de radiação empurram o material para fora, formando duas caudas distintas, uma cauda de poeira curva e uma cauda de íons azulada e reta. O resultado é uma assinatura luminosa e varrida pelo vento, que traça a força invisível da luz solar pela escuridão do espaço. Lançada em 1977, a Voyager 1 agora viaja pelo espaço interestelar, mais longe da Terra do que qualquer outro objeto feito pelo homem. Fixado ao seu lado há um disco de ouro, um disco de gramofone que contém sons e imagens escolhidos para representar a vida na Terra. Inclui saudações em dezenas de idiomas, música de todo o mundo e gravações de ondas, cantos de pássaros e risos. Projetado por uma equipe liderada por Carl Sagan, o disco é destinado a qualquer ser inteligente que um dia possa encontrá-lo.
É uma mensagem numa garrafa lançada à galáxia. Uma saudação silenciosa do nosso pálido ponto azul. Mais de 45 anos após seu lançamento, a Voyager 1 continua transmitindo fracos sinais à Terra, mesmo enquanto viaja pelo meio interestelar, a bilhões de quilômetros de casa. Seus instrumentos medem raios cósmicos e campos magnéticos e densidade de plasma no espaço entre as estrelas. A energia é limitada e os sistemas estão sendo desligados gradualmente para conservá-la. Mas a sonda continua funcionando. Ela usa uma minúscula fonte de energia nuclear e se comunica por meio da rede de espaço profundo. Cada sinal leva mais de 20 horas para chegar à Terra, um sussurro da borda da exploração humana. Enquanto os planetas orbitam o Sol, o próprio Sol também se move, girando ao redor do centro da galáxia Via Láctea. Leva aproximadamente 225 a 250 milhões de anos para completar uma órbita, uma jornada às vezes chamada de ano cósmico. Durante esse tempo, o sistema solar se desloca por diferentes regiões do espaço interestelar, potencialmente passando por braços galácticos, regiões de formação de estrelas e nuvens de gás e poeira. Esse movimento pode influenciar a atividade dos cometas e, em escalas de tempo mais longas, até o clima da Terra. Não estamos fixos no espaço, mas somos parte de uma vasta e lenta espiral, viajando no braço da galáxia como um carrossel cósmico. E assim, nossa tranquila viagem pelo sistema solar chega suavemente ao fim. Dos mundos interiores abrasados pela luz solar até as luas geladas que sussurram na escuridão, vagamos juntos por órbitas, tempestades e sombras, um dado sonolento de cada vez. Se seus olhos já estão pesados, não tem problema. Deixe os últimos rastros de luz estelar se apagarem atrás dos seus pensamentos e deixe sua respiração te levar suavemente ao descanso. Ainda há muito mais para descobrir, mas por enquanto você aprendeu o suficiente. Você viajou longe e o universo pode esperar até amanhã. Obrigado por passar este tempo comigo. E assim, sob as estrelas silenciosas, a história continua. Que você descanse bem e sonhe suavemente. Boa noite.